Como é que a gente trata o plano inclinado? Nós vamos usar as forças como nós aprendemos antes, só que para o plano inclinado, sugiro que vocês sempre façam uma linha que vai ser o eixo X, que seja paralela ao plano inclinado, e outra linha que vai ser o eixo Y, que obviamente vai ser perpendicular a essa linha do eixo X. Essas linhas vão servir só para guiar o desenho das nossas forças, então vou deixar elas pontilhadas aqui. E aí, dependendo da situação, é que você vai desenhar as forças. Exemplo, se tiver atrito, né, nesse caso aqui, o objeto for abandonado aqui e tem atrito entre a superfície e esse objeto, então o que a gente desenharia? A gente desenharia a força-peso. Peso é sempre vertical para baixo, sempre vertical, peso não inclina. Peso tem sempre essa orientação aqui, sempre essa direção e esse sentido. A normal faz sempre 90 graus com a superfície de contato, então a normal tem que ser perpendicular à rampa, por isso a normal vai em cima do eixo Y. A força de atrito, ela tem o sentido oposto ao deslizamento. Então, se eu abandonar, ou a tendência de deslizamento, na base onde existe o contato. Então, se eu olhar para a base desse objeto aqui, a tendência é deslizar para baixo, então eu vou desenhar a força de atrito apontando para cima na rampa sobre o eixo X. Em geral, a gente tem a inclinação aqui dessa rampa, um ângulo θ qualquer. Esse ângulo é o mesmo, se a gente fizer por semelhança de triângulo, é o mesmo ângulo que entre a força-peso e o eixo Y. Assim, a gente decompõe a força-peso aqui. Então, a gente decompõe a força-peso em uma componente X e uma componente Y. É só fechar um retângulo aqui e fazer os lados. Aqui a componente PX, aqui a componente PY. Por que a gente divide em duas componentes? Porque aí a gente jogou todas as forças para os eixos X e Y. Então, a gente pode fazer o somatório de forças no eixo X e o somatório de forças no eixo Y. Quem que vai ser PX? Se você olhar para o triângulo retângulo aqui, PX é o cateto oposto a θ. Então, PX vai ser P seno θ, porque seno a gente usa para cateto oposto e hipotenusa. O P é a hipotenusa. Então, se você passar o P para cá, vai ficar PX dividido por P, isso é cateto oposto sobre hipotenusa, isso é o seno. E o PY é P cosseno θ. Pode ter, por exemplo, força-tração? Pode, poderia ter uma corda aqui, nesse caso não tem. Mas a gente vai trabalhar com as forças que aparecerem nos problemas. Então, para qualquer problema que envolva o plano inclinado, faça sempre os eixos X e Y, e aí divida as forças que aparecem no problema, e depois analisa se ele está acelerado, se está com movimento uniforme, se está em repouso, enfim, em cada situação. Um corpo move-se num plano inclinado sem atrito, seno g igual a 10 metros segundo ao quadrado, seno θ igual a 0,60, cosseno θ igual a 0,80. Calcule a aceleração do corpo. Então, como eu falei antes, né, a gente faz um eixo X e um eixo Y. Desenhamos a força-peso e a força normal. Como não tem atrito, não tem corda para ter tração, então não tem nem força de atrito nem tração, só tem essas duas forças. Nós vamos dividir a força normal em Px e Py, e a linha da aceleração é essa aqui. Então, no eixo X da aceleração. A única força que está no eixo X é Px, então Px é a força resultante responsável pela aceleração. Toda vez que a gente quer determinar a aceleração, a gente vai para a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso, a força resultante é só Px. O ângulo θ está aqui, a gente viu que Px é P seno θ. Nesse caso aqui, a gente pode substituir m, peso, por mg. Então, fica mg seno θ igual a m vezes a. Podemos eliminar a massa aqui, e a aceleração é g vezes o seno θ. Então, nós realmente não precisamos da massa para determinar a aceleração, no caso sem atrito. G é 10 e o seno de θ é 0,60.
ou 0,6, tanto faz, né? Então, vezes 10, a gente anda aqui com a vírgula uma vez, vai dar 6 metros por segundo ao quadrado. Corpo de qualquer massa, com essa inclinação, vai ter essa aceleração, já que não tem atrito. Um corpo com 10 kg de massa é abandonado em repouso no plano inclinado, conforme mostra a figura. Dados seno θ, cosseno θ e g, e μ, que é o 0,5, é o coeficiente de atrito entre o corpo e o plano. Determina a intensidade da força de atrito que o plano exerce no corpo e a aceleração do corpo. Então, o enunciado está dizendo que esse corpo vai acelerar. Se ele é abandonado aqui, o único jeito dele ter aceleração é nesse sentido. A velocidade vai aumentar no sentido dele descendo o plano. Aqui, outra vez, a gente faz as guias para o desenho das nossas forças. Vamos ter a força-peso. Temos a força normal. Temos a força de atrito. Vamos fazer as componentes da força-peso. Px e Py. Na letra A, nós vamos determinar a intensidade da força de atrito. A força de atrito, nesse caso, é um atrito cinético. O atrito cinético é sempre μ vezes a normal. E cinético vezes a normal. A normal, no caso do plano inclinado, geralmente, não é sempre, mas geralmente, e é esse caso aqui, tem o mesmo valor do Py. Por quê? No eixo Y não tem aceleração. Isso significa que a normal tem o mesmo módulo do Py, que n menos Py tem que dar zero no eixo Y. Py é o cateto adjacente a θ, então Py é P cosseno θ. Então, Φ vai ser μ cinético, que é 0,5. A normal é P cosseno θ, P é mg cosseno θ. Φ vai ser 0,5, a massa é 10 kg, G também vale 10, cosseno de θ é 0,8. 0,80 e 0,8 é a mesma coisa, aquele último zero a gente pode tirar. Então, 10 vezes 0,5 dá 5, 10 vezes 0,8 dá 8, e 5 vezes 8, 40 newtons é a força de atrito. No caso da letra B, a gente tem que calcular a aceleração. A aceleração vai vir da segunda lei de Newton para o eixo x, que a gente vai aplicar. Então, no eixo x, a gente tem Px menos Φ, a gente está usando aqui para o mesmo lado da aceleração primeiro, Px menos Φ, igual a m vezes a. Quem é Px? Px é o cateto oposto, então Px é P seno θ. Massa 10, G 10, e seno θ é 0,6. 10 vezes 0,6 dá 6, então dá 60 newtons. Aqui a gente tem 60 menos 40, igual a massa, que é 10 vezes A. Aqui vai dar 20 igual a 10A. A aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Um corpo com peso de 5 newtons sobe, com velocidade constante, um plano inclinado sob a ação de uma força 4 newtons, conforme se vê na figura. O coeficiente de atrito dinâmico entre o corpo e o plano vale. Então, nesse caso aqui, a gente vai precisar determinar o μ. E aqui temos os dados seno de θ e cosseno θ. Aqui já é dado direto o peso do corpo, então o peso é 5 newtons, não é dada a massa, é dado direto o peso. Aqui ele está com velocidade constante. Tem velocidade constante, a gente sabe que não tem aceleração é igual a zero, o corpo está em equilíbrio, então a soma das forças vai dar zero tanto no eixo x quanto no eixo y. Tem uma força F, vou chamar aqui F, igual a 4 newtons aplicada nesse corpo. Aqui, se a gente fizer o desenho das forças,
a gente vai ter aqui a força de atrito. Então, se o corpo sobe, o deslizamento do corpo é no sentido subindo, então a força de atrito tem que ser no sentido oposto, descendo. Aqui a gente vai ter a força normal. Aqui a gente vai ter a força peso, sempre vertical para baixo. E aqui a gente vai dividir as componentes Px e Py. Nesse caso aqui, Px vai ficar para o mesmo lado da força de atrito. Então, o que a gente tem aqui? No eixo y, a gente vai ter que a normal tem o mesmo valor de Py, e a normal é importante para determinar a força de atrito. Py aqui continua sendo θ, Py é o cateto adjacente, então é P cosseno θ. No eixo x, a gente tem que essa força F tem que ser igual a Px mais φ. Lembra que o objeto está com velocidade constante, então a soma das forças tem que dar zero. Então, as forças que estão para um lado tem que ser igual às forças que estão para o outro, porque uma menos a outra vai dar zero. Então, F vai ser igual a Px mais φ. Ou pode escrever o contrário se quiser também, não importa. Pode ser Px mais φ. Aqui não importa a ordem, mas eu já vou colocar aqui antes, porque o mi vai estar desse lado. Px mais φ igual a F. Px é P seno de θ, porque Px é o cateto oposto. φ é mi vezes a normal, igual a força F, 4 newtons. P seno θ, então P é 5. Seno de θ é 0,6. Mi a gente vai determinar. A normal é igual a Py, que é igual a P cosseno θ. Então, a gente pode escrever como 5, que é o peso, e o cosseno θ 0,8. Aqui, 5 vezes 6, 30, volta uma casa decimal, vai dar 3. E 5 vezes 8, 40, volta uma casa decimal, vai dar 4 vezes mi. E aqui 4. 4 vezes mi vai ser 4 menos 3. Mi vai ser 4 menos 3, 1, dividido por 4. Então, mi é 0,25. Lembra que o mi não tem unidade de medida, né? Ele é adimensional. A nossa resposta aqui é a letra E, 0,25. Para o sistema esquematizado, determine a aceleração dos corpos e a intensidade da força de tração no fio. Despreze os atritos e considere o fio e a polia ideais. Dados as massas dos dois corpos e o seno de θ. Então, aqui a gente tem uma situação sem atrito. A gente vai desenhar somente a força-peso, força normal. Nesse caso, que tem uma corda, a gente vai desenhar a tração para o bloco B. Para o bloco A, a gente vai ter a força-tração e a força-peso. Aqui no caso do bloco B, a gente separa aqui, faz as componentes Px e a componente Py. E o ângulo θ está aqui entre P e Py. Então, a gente vai determinar a aceleração dos corpos e a intensidade da força de tração. Como a gente tem dois blocos, a gente vai precisar fazer um sistema. A gente faz a equação dos dois blocos. Para saber para onde que vai ser a aceleração, a gente precisa ver qual que é a força maior. Se é a força que está nessa ponta, que é o peso, ou a força que está nessa outra ponta, que é a Px. O peso para o bloco A vai ser 4 vezes 10. E o peso x vai ser menor do que 2 vezes 10. Então, o sistema vai acelerar nesse sentido aqui. E o bloco B subindo. Repare que não é só o sentido do movimento, tá, gente? É o sentido da força maior. A força maior é que dá o sentido da aceleração.
Poderia ser dado uma velocidade no sentido oposto e a aceleração está no mesmo sentido aqui, então teria velocidade para o outro lado, mas ela estaria diminuindo, porque a aceleração estaria no sentido oposto. Então, não é para olhar o sentido da velocidade, mas o sentido da aceleração. Nesse caso aqui, supondo que comece do repouso, então a velocidade vai ficar para o mesmo lado da aceleração. Para o bloco 1 ou bloco A, na linha da aceleração, a gente vai ter força resultante igual a m vezes A. Força resultante vai ser P menos peso de A menos tração. Massa de A vezes aceleração. Peso A é 4 vezes 10, então 40 newtons, menos T. Massa de A é 4 vezes a aceleração. Para o bloco B, a linha da aceleração é o eixo x, então a gente vai olhar só para o eixo x. Vai ser T menos Px, a força resultante, T menos Px, igual a massa de B vezes a aceleração. Px para o bloco B é P seno de θ. Olha aqui, o Px é o cateto oposto, então é P seno θ. Aqui é o peso do bloco B. O peso do bloco B é 2 vezes 10, 20. Seno de θ é 0,8. 2 vezes 8, 16. 20 vezes 8, 160. Volta uma casa decimal dá 16 newtons. Massa de B, 2A. Então, aqui estamos com duas equações, duas incógnitas, a gente monta um sisteminha. 40 menos T igual a 4A, essa é a equação do bloco A. E T menos 16 igual a 2A, a equação do bloco B. Aqui a gente elimina as trações. Ficamos com 40 menos 16 igual a 6A. Aqui a gente vai ter 24 igual a 6A. 24 por 6 igual a A. A aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. E para determinar a tração, de novo, a gente pega uma das equações e substitui o valor da aceleração. 2 vezes 4, 8, menos 16 vai para lá, mais 16. Então, a tração é 24 newtons.